Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos e para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando. Oi, aqui é a Lene Olada, mulher cis, demissexual, pronomes ela dela, domi, e hoje a minha palavra de segurança é hematoma, porque outro dia eu fui causar hematomas em pessoas saindo da banheira do motel, fiz um roxo gigantesco na minha canela, e eu acho que a bunda que eu bati já tá curada faz uns bons dias. E a minha, quase 2 semanas depois, a canela ainda está se curando. Meu Deus. Muito desastrada, Top. Muito desastrada. Sim. Oi, gente. Aqui é a Roxy ou Roxane. Eu sou uma mulher cis, queer. Pronomes ela, dela, switch. E hoje a minha palavra de segurança é mordida, porque eu também tô nessa de estar me recuperando de uma mordida, só que uma mordida de cachorro, que não foi necessariamente consentida. Que o cachorro da minha crush acho que ficou com muito ciúme de mim, e daí ele me mordeu. Eu fui dar a mão, assim, bem tranquilinha, sabe, pra ele cheirar, e daí tava no colo dela, ele não gostou muito, foi e me mordeu. Isso foi há 1 semana, e eu ainda estou tipo, roxa na mão, assim, me recuperando, então eu entendo. Caralho! As duas estão muito bem. E não do jeito bom, né? Não do jeito bom. Não, sem consentimento. Sem consentimento, a quina do banheiro do motel não consenti com o ataque. Sim. Você está ouvindo o Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia, fetiches e sexualidades alternativas. Gente, bem-vindos a mais um Chicotinho, que é a nossa série de episódios mais leves e rápidos, mas não menos divertidos e informativos. E hoje é dia de ler os feedbacks e responder as dúvidas de vocês. Como vocês sabem, nesses episódios a gente lê e responde as mensagens enviadas por vocês no nosso form de dúvidas e feedbacks, que tá sempre linkado nas descrições dos episódios e no nosso site. Antigamente eu falava, tá no nosso Linktree. Não temos mais Linktree. Agora a gente tem um site, tá? Desde abril. A gente é muito chique! Sim! Entra lá em chicotadas.com.br, que vai estar lá, tem o link no rodapé em todas as páginas. Gente, eu acho que é tudo de bom o nosso link ser chicotadas.com.br, né? Facinho de lembrar, cara, não tem jeito, não teve que inventar nome, não. Eu acho incrível. Tudo. E, gente, hoje a gente vai continuar lendo o que foi enviado por lá, né? Continuando de onde paramos no Chicotinho 32, que inclusive rendeu bastante, e foi quando demos uma aula de pegging pra vocês, então muito obrigada por todos os feedbacks. Sim, o pessoal gostou da gente ensinando direitinho como é que o passo a passo pra comer um cu e as precauções necessárias. E a gente nem gosta de ensinar, né, Ada? Não, nossa, sofre tanto. Nada. E bom, né, hoje a gente tá aqui, só eu e a Ada, né, e vamos começar pela nossa autodescrição, Ada? Se autodescreva aí. Sim. Eu sou a Ada, eu sou uma mulher branca, gorda, de cabelos castanhos, médios pra compridos, lisos. Estou na sala da minha casa, que tá menos bagunçada que da última vez que eu vim aqui. Estou de pijama xadrez e de roupão fofinho, vinho, bem confortávelzinha, porque a gente costuma gravar à tarde da noite por aqui. E você, Roxy? Então, eu também sou uma mulher branca, cis, né, gorda, uso um óculos redondinho, assim, com uma borda meio dourada, meio champanhe, eu acho que essa era a cor quando eu comprei, assim, que eles me venderam. Eu tenho cabelos castanhos, né, médios também, vão um pouco abaixo do ombro, mas hoje eles estão presos num rabo de cavalo. Tô no meu escritório, que hoje até tá mais arrumado do que muitas das vezes que eu gravei, e vocês conseguem ver o meu manequim de costura no cantinho. E eu estou hoje usando uma camiseta preta, que eu acabei de voltar do karatê, e eu vim assim, já com fogo, né, de ter feito exercício, e agora tá começando a me dar frio. Então, no momento não tô tão quentinho e confortável. Hoje eu fiz exercício bem cedo, tomei meu banho, tô bem comfy aqui. Pra ler e responder as perguntas e os feedbacks de vocês, né? A gente vai voltar lá pro formulário. Não conseguimos responder em tempo real, tá, galera? A primeira pergunta, vamos ver de quando é. De maio do ano passado. Maio de 2024.
Mas é isso, se você mandou sua dúvida ou seu feedback alguma hora, a gente vai ler e responder. Não desista, manda aí que uma hora a gente chega em você. Sim, mas também, né, vocês entendam também que esse form não é para respostas rápidas. Sim. Então, se vocês têm aí alguma questão que é mais urgente, que vocês precisam de uma resposta mais rápida, existem outros meios de vocês contactarem a gente, né? Pode mandar uma DM no Instagram, por exemplo, que a gente sempre tá olhando lá. A Ada ali tá sempre mantendo todas as mensagens lidas. Eu não sou tão boa com isso, mas ela mantém ali tudo em ordem. Então, assim, né, vai fazer um feedback, não é nada urgente, a gente vai responder, mas vai demorar um pouquinho. Sim, exatamente. As caixinhas do Insta e a DM do Insta tá sempre aberta lá pra vocês também. E claro, se você apoia, tá no nosso grupo dos apoiadores, lá você manda sua dúvida, né, seu questionamento, já vai ter muitas pessoas pra responder, não só eu e a Roxy. Isso, e em cada subgrupo, né, a gente tem grupo, né, dentro do tema de não monogamia, tem de construtores pervertidos, tem muita coisa lá dentro. Tem muita coisa. O subgrupo do RPG, que agora começou, está acontecendo. Aliás, exato, essa devia ter sido a minha palavra de segurança. Nossa, agora que eu vou pensar, meu Deus do céu. Conta um pouquinho o que aconteceu, né, a primeira sessão, gente, tem que falar a primeira sessão, não pode falar a primeira partida. Eu não sou do RPG, aí eu postei nos stories, primeira partida vai ser dia tal, recebi um feedback, Ada, não fala partida no RPG, tem que falar sessão, eu não sei, desculpa. O bom que já deu pra mostrar quem que tava falando, né, que não era eu no caso, que era a Ada. Ai, gente, foi incrível, a gente teve nossa primeira sessão, esse domingo, teve vários problemas técnicos, né, porque eu não sou muito acostumada a mestrar jogos online, mas a sessão em si foi absolutamente incrível, foi muito divertida, foram assim mais ou menos umas 5 horas de sessão, né, direta, e temos aí o vídeo que você pode assistir se você for um dos nossos apoiadores. Então esse vídeo ele vai estar disponível para todos os nossos apoiadores para estar acompanhando essa campanha de RPG com a gente chamada As Chamas do Aftercare. Então se você quiser saber mais, se você quiser participar, se você quiser assistir ou só dar pitaco também, tá lá no grupo falando de RPG e BDSM tudo ao mesmo tempo, é só apoiar a gente a partir de R$10 que você vai estar podendo. Sim, exato. Mas enfim, né, a parte do apoio-se a gente vai falar depois. Vamos começar agora com os nossos feedbacks. Então, qual que é a nossa primeira pergunta, Yada? A primeira pergunta vem da pessoa que se chama Elma Zoc. Elma Zoc mandou essa mensagem aqui. Adorei o podcast, não conhecia e acho extremamente necessário. Fiquei muito feliz de me deparar com esse material. A forma como você aborda as discussões é muito incisiva, cirúrgica, além de que as discussões estética BDSM são a cereja do bolo. A arte do canal é muito linda. Amei. Beijo, Izzy. Beijo. Vivo uma relação não mono há 7 anos e há 5 anos nos tornamos um trisal. Trisal, difícil. Ai, meu Deus. Tá, vamos terminar de ler. Infelizmente, o sistema de propriedade durante a convivência nesses anos nos forçou a realizar um contrato de união estável que não pôde incluir os 3. Ainda vivemos muito confusos sobre essa questão a longo prazo. Não fizemos cerimônia, afinal, o que havia para comemorar? Ainda que o casamento tenha seus problemas, nos deparamos com ele como uma necessidade burocrática. Gostaria de conhecer melhor outras experiências de não monogamia que tenham se deparado com situação parecida. E aí, nas sugestões, ele fala: surgiu a discussão da não monogamia a longo prazo, quando ao longo dos anos nos deparamos com questões como morar junto, ter uma casa, etc. Então, né? Complexo. Primeiro, parabéns por vocês terem um trisal há tantos anos e tá dando certo. Porque, assim, as experiências que eu tenho com o trisal não são muito positivas. Porque as histórias que eu conheço mais deram ruim do que bom. Então, que bom que pra vocês deu certo e que tá funcionando e tal. Aparentemente, né? Aparentemente, Agora, a questão é sobre questões jurídicas legais em cenários de mais pessoas se relacionando, né? Eu confesso que eu não precisei me deparar com isso até hoje, porque moro sozinha, não tenho planos de morar junto, de qualquer coisa assim, então fica um pouco mais simples nesse caso, né? A única vez que eu talvez tenha pensado nisso seja na questão de, tipo, dividir um plano de saúde, alguma coisa assim, né? Uhum. Eu já vivo, né, relações de maneira diferente. Eu tenho uma relação, que seria a minha âncora, né? E que é uma relação que eu pretendo morar
morar junto, pretendo casar, pretendo ter todas essas legalidades aí, né? E as outras relações, elas são relações que já não exigem isso, assim, que o modelo sem essas formalidades funciona já muito bem. São até pessoas que não têm interesse de chegar a esse ponto, né? Então, também não vivi até o momento, mas também quando vou viver, eu acho que não vou ter essa questão de ser com mais de uma pessoa, né? Eu acho que pelo menos no modelo das minhas relações até agora, tem sido ok pensar só do jeito que a sociedade aceita, né? Porque isso é aquela coisa, né, de infelizmente a sociedade ainda não está abrindo legalmente relações não monogâmicas, né? Sim, sim. Eu achei que eu tinha lido essa pergunta antes e que eu sabia como responder. Aí agora eu tô olhando pra ela e falando, gente, eu não sei muito bem o que falar, porque a gente não tem muita experiência nesse lado, né? E eu não sei muito de questões jurídicas. Eu acho que, na verdade, vai ser um depoimento muito importante para pessoas, né, que estão escutando isso, que tem algum tipo de opinião ou experiência relacionada, poder comentar, né? Sim. Comenta lá na nossa vitrine do Instagram desse episódio sobre as suas questões, né, se você tem aí algum conselho para dar para esse amigo aí. Mas é complicado, né? Isso é uma coisa que eu acho que também é muito específico da relação, né? Porque, às vezes, dentro do trisal existe uma pessoa que está ok com não estar incluída, ou às vezes não tem uma pessoa que não tá ok, né? É uma coisa que precisa de muita discussão aí, muito entendimento, né? Eu acho que com o tempo também as pessoas têm debatido isso, né? Talvez, eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso em posts daquela associação não mono que estão criando agora, a Namos, que chama, se eu não me engano, coisas sobre advogados, sobre decisões judiciais inéditas que têm sido conseguidas, porque é sobre isso, né? Com certeza o sistema jurídico não permite que você case com mais de uma pessoa, mas talvez a coisa da união estável seja possível com mais de uma pessoa, já ouvi gente falando isso, ou fazer uma sociedade, fazer um contrato em sentido de sociedade em vez, né, do casamento. O casamento é uma sociedade, né? É um contrato. E tem pessoas que para conseguir, por exemplo, comprar uma casa juntos, fazem um contrato de sociedade de negócios daí, entendeu? Com certeza, se você consultar um advogado que esteja inteirado desse meio, né, eu acho que páginas não mono e associações não mono e tal podem ter essas indicações, você vai ter uma luz sobre como conduzir isso de forma que não fique injusto para nenhum de vocês, já que parece que a busca de vocês é construir uma vida juntos e ter uma casa juntos, subir a escada relacional os três juntos, né? Que como, por exemplo, Roxy ainda deu o exemplo dela, né? Eu, como sou mais pro lado de anarquia relacional, não é uma coisa que eu penso muito, assim, sabe? Se alguma hora acontecer da vida fazer eu acabar morando com uma pessoa ou mais pessoas, pode acontecer, mas não é algo que eu busco, não é algo que eu sonho, não é uma coisa que tá no meu radar muito agora, então não é uma preocupação que eu tenho, especificamente. Mas com certeza, com o tempo, não é nem só uma questão de eu amo essa pessoa, quero morar com ela. É uma questão também de é difícil pagar as contas sozinho, né? Às vezes é bom também você dividir o pagamento de uma coisa pra você poder ter aquela coisa, né? Com 2 pagando ou 3 pagando, fica mais fácil de atingir os objetivos do que sozinho. Sim, com certeza. Mas infelizmente, né, como a gente não tem tanto esse conhecimento, né, da parte jurídica relacionada a isso, mas a gente tá respondendo essa caixinha mais para divulgar, né, essa questão aí, para as pessoas ouvirem o seu relato, e se você tem algum conselho para dar, alguma opinião, ou, né, como a pessoa que pediu, né, gostaria de conhecer melhor outras experiências de não monogamia que tenham se deparado com uma situação parecida. Então, se você é uma dessas pessoas que passou por algo parecido, que já sabe como que funciona, ou o que não funciona também, dá um toque lá na nossa vitrine, faz um comentário aí, conta a sua história, porque isso com certeza vai poder ajudar essa pessoinha aqui, mais do que a gente, né, poderia ajudar nesse momento. Sim, acho que é isso. Mandem lá mensagens pra gente, que a gente pode continuar esse debate aí nos comentários da vitrine, ou do Spotify, ou do YouTube, pra trazer mais clareza aí pra esse assunto, pra pergunta do Elma Zoc. E eu vou ver se eu consigo conversar com alguém, e ver se alguém que tenha mais conhecimento dessa área me manda um áudio. Se eu receber algum áudio do tipo, eu vou colocar ele aqui. Oi, gente, meu nome é Thaís, eu sou uma mulher cisgênera, meus pronomes são
ela dela, não tenho uma posição BD e sou monogâmica, advogada. Sobre a resposta, o que eu posso dizer é o seguinte: a gente não tem hoje no direito um reconhecimento prévio de relacionamentos que incluam mais de 2 pessoas. Então, o direito civil brasileiro ele é pautado pelo princípio da monogamia, né? Então, 2 pessoas que casam entre si e contraem, entre tantos outros direitos e deveres, a fidelidade. Isso quer dizer, entre outras coisas, que todas aquelas situações que envolverem mais do que 2 pessoas serão situações precárias, pelo menos se vistas a partir dessa perspectiva de casal. Então, quando a gente fala em casamento e união estável, sempre que incluir mais do que o casal principal, né, o casal inicial, o que a gente vai ter é uma equiparação de direitos. Ou seja, a gente vai ter a garantia de que alguns direitos serão respeitados, mas não tem nessa garantia nenhuma especificação de até que ponto esses direitos são respeitados, então se em sua totalidade ou só apenas em parte, e também não temos a garantia de exatamente quais direitos seriam esses. Ainda que com o tempo alguns direitos tenham sido normatizados, tenham sido considerados comuns, a realidade é que a gente não tem estaticamente uma grande defesa de nenhum deles. Bem, o mais comum e que a gente vê valendo são aqueles ligados ao INSS, não? Então ao pensionamento em caso de morte, doença. Nesse caso é até bastante simples provar que você estava num relacionamento com mais de uma pessoa e todas aquelas pessoas que tenham prova do relacionamento recebem parte, aí, frações ideais da pensão. Mas isso não funciona para outras categorias de direito e não necessariamente vai funcionar para patrimônio. Então, o que a gente tem no patrimônio é a possibilidade de que sejam feitas outras formas de proteção. Uma forma de proteção, que já é uma forma de proteção muito utilizada, inclusive por famílias monogâmicas, é a criação de holdings, né, de empresas familiares em que todos os bens são dispostos em uma mesma empresa, em que os sócios, na realidade, são as pessoas que formam a família e que daí vão ter porcentagens iguais ou diferentes, a depender daquilo que está acordado ali entre elas, mas que vão ter, no fim das contas, seus direitos garantidos. Isso quer dizer, em outras palavras, que existem formas de proteção se o foco geral do casal, do trisal, ou bem, das pessoas que estão ali se considerando família, for única e exclusivamente a proteção do patrimônio. Se incluir a garantia de outros direitos relacionados ao casamento ou à união estável, aí já não tem tanta proteção e teria que ser avaliado caso a caso. Só esclarecendo essa mensagem, não é possível pedir a união estável para mais de 2 pessoas. Eu acho que é importante que a gente entenda o que é a união estável e o que é o casamento. A união estável é uma situação fática que gera direitos. Então a realidade é que a união estável apenas existe. O que você consegue pedir é o reconhecimento dessa união que já existe. Então, se eu tenho efetivamente uma união com mais de uma pessoa, eu consigo fazer e reconhecer essa união. E o judiciário, ele não vai fingir que a união não existe. E ele vai fazer isso para garantir alguns direitos, mas não todos. Então, assim, você pode ter esse reconhecimento, mas diferente do casamento, que é uma união formal, né, um contrato formal, a união estável é isso, é um reconhecimento do que existe na vida comum, na prática. Então é um casal que é visto como casal, um trisal que é visto como um trisal, é um grupo de pessoas que as pessoas outras, a sociedade enxerga como sendo uma família. E é isso, aí você vai ter alguns direitos, mas isso é muito precário. Quando eu falo em direito precário, eu quero dizer o seguinte: quando o direito está garantido em lei, eu preciso de determinadas burocracias para tirar esse direito.
Então, os direitos da pessoa casada, por exemplo, eles estão lá garantidos por lei. A pessoa que contrai uma união estável formalmente, vai ao cartório, assina, ela também tem várias equiparações ali de direito imediatamente. Quando você tem só o reconhecimento, né, da união estável, o que acontece? Muitas vezes você vai depender do que estiver sendo considerado direito naquele momento em que a união for reconhecida. Por isso que é precário, porque assim, a gente tem uma expectativa só do que você vai ter garantido como direito. Pode ser que mais pra frente você tenha mais, pode ser que você tenha menos. Então vamos para a próxima. A próxima é de Liz, né? A pessoa que se denomina Liz, não colocou os pronomezinhos. Vamos estar arrumando isso. Mas, né, vou ler a mensagem aqui que deixou, que falou: gostaria de agradecer e parabenizar a você e a equipe do Chicotadas. O trabalho que vocês fazem é incrível. Falar sobre sexo na minha família sempre foi tabu. Então eu sempre me contive com muita coisa, até mesmo na vida adulta ou de casada. No final do ano passado, tive uma reviravolta muito grande e passei a me abrir mais. Então eu fui procurar podcast para ouvir sobre o assunto. Ouvi alguns, mas nenhum me prendeu. E eu não gosto muito de podcast, não. Eu já conhecia as siglas do BDSM, mas nada profundo. Não consigo lembrar exatamente como que achei os Chicotados no Spotify, mas só sei que foi o único que prendeu a minha atenção e eu devorei os episódios. Ouvi em média por umas 6, 8 horas no dia, caramba. Meu Deus! Isso aí, adoramos esses relatos, muito bom saber. Com o podcast, aprendi a ver que eu já tinha muita coisa do BD no baunilha e passei a me aceitar melhor. Eu já tinha procurado terapia uns anos atrás, mas não me sentia nem um pouco confortável de falar sobre sexo e acabei parando e nunca mais voltei. Depois de ouvir o episódio com a Cami, eu resolvi tentar terapia de novo e finalmente encontrei alguém com quem eu posso falar sobre tudo. Me sinto confortável e está sendo ótimo. Sou casada tem 8 anos e sei que meu marido gostaria muito de comer o meu cu, mas isso sempre foi o maior tabu no passado. E mais uma vez, graças a vocês, eu me abri mais para essa ideia e hoje estamos em treinamento. Isso aí! Nossa. Evangelizadoras do cu, fazendo nosso trabalho. Cumprindo a nossa missão, entendeu? Sim. Alguns episódios, com assuntos que eu não achava relevante no momento, eu deixei para ouvir depois. Um deles foi com a Lady Amálgama e Dom Calamares, porque eu não achei que eu teria interesse em uma DS 24/7. Ouvi esse episódio nessa semana que passou e eu me apaixonei pelos dois. Vi muito meu marido e eu neles. E hoje estou pensando muito sobre uma PPE 24/7. Já conversamos um pouco sobre isso e ontem ele introduziu algumas ordens durante o nosso dia. Foi maravilhoso. Enfim, eu só queria dizer que nos últimos meses vocês fizeram parte intensivamente da minha vida. Muito obrigada pelo trabalho que fazem. A maneira leve como falam é ótima. Tenho certeza que tenho muitos elogios mais, mas não quero me prolongar muito. Só queria realmente agradecer e dizer que fico ansiosa esperando mais. Sem querer ser cheesy, mas eu amo vocês. Continuem sempre assim. Muito obrigada! Amei! Muito legal, né? Não sei nem o que falar. Não sei nem o que falar. Primeiro, que bom que a gente ajudou você a perder o medo de dar o cu e que vocês estão treinando. Isso daqui foi em maio de 2024, então mande atualizações pra gente. Espero que as coisas tenham andado bem, que continue tudo bem, tudo Espero evoluído. Que esteja dando muito cu. Sim. E sobre o episódio que ela falou, é uma coisa que eu quero muito fazer outras edições desse tipo de episódio, que chama Nossa 24/7. E aí teve só uma edição, que foi o nosso episódio 25, que a gente entrevistou esse casal, a Lady Amálgama e o Dom Calamares. E a ideia não era entrevistar apenas pessoas que tivessem 24/7, é entrevistar qualquer dupla de jogadores, qualquer parceria, duas pessoas ou mais pessoas que estivessem em DS. E era pra ser uma série, e só que às vezes eu fico pensando que talvez o nome confunda, tipo, ela não ouviu porque o nome tinha 24/7 e achou, eu não quero ter uma relação 24/7, então não vou ouvir. Mas a história não era sobre ser 24/7, era sobre ser uma relação, né? Porque assim, nossa, 24/7 é o tempo que a gente passa junto, independentemente do perfil da relação, do perfil da DS, né? Então, não sei se os próximos episódios dessa série vão ter esse nome, porque talvez as pessoas deixem de ouvir por esse motivo. Mas que legal que você escutou e até mudou de ideia.
sobre o que você achava, né? Ai, é muito legal esse relato inteiro, assim, você foi contando um pouco, né, do seu processo aí, ouvindo nossos episódios, e é muito, muito gratificante pra gente saber que a gente pôde fazer parte dessa sua descoberta e libertação, né? Eu acho que uma das coisas que a gente mais quer trazer do Chicotadas é realmente que você liberte esses tabus, né? E possa ter a liberdade de explorar o que você quiser explorar e não explorar o que você não quer explorar, que tá tudo certo. Mas, né, ter esse tipo de análise sobre si mesmo e o fato que você decidiu voltar pra terapia também pra falar sobre essas questões e hoje conseguiu se sentir confortável com isso também. Nossa, a gente não sei nem o que dizer, assim, parece que é muito estranho pra gente estar desse lado aqui, né, e ouvir esses relatos de que a gente fez tanta mudança na vida de uma pessoa, né, só falando sobre cu e sobre, sei lá, outras coisas, sabe? Sim. Ai, mas é muito bom, muito obrigada, Alice, fiquei muito feliz com esse relato, sempre dá um quentinho no nosso coração. Sim, é muito legal saber que a gente faz a diferença e cada vez que a gente recebe um relato desse é muito especial, né? A gente sabe que tá fazendo a coisa certa. Sim, alguma coisa tá funcionando, né? Sim. Bom, a próxima mensagem é de uma pessoa anônima que falou aqui que é não binária. Então vamos falar, não falou os pronomes, mas vamos tratar como elo, né, nessa situação. Uhum. Olá, pessoal do Chicotadas. Sou uma pessoa não binária, demissexual e dom. E eu estou conversando com uma parceira que já temos um contrato tanto de práticas quanto de relação DS. Até aí tudo certo e muito gostoso, aliás. Em uma das nossas várias conversas sobre alinhamento da relação, coisas a serem melhoradas, práticas que não está mais a fim de fazer, ela me falou pela primeira vez sobre Primal. Ou primal. Até o momento nunca tinha pensado nisso como algo que gostaria de fazer, mas eu fiquei instigado e com vontade real de fazer. O meu problema é que não tenho nenhuma referência sobre essa prática e referência mesmo que só visual é muito importante para entender mais a fundo. Não consigo achar quase nada sobre isso e mesmo ela falando sobre as vontades, limites dela, eu não consigo visualizar o que eu quero de fato. E também eu fico muito apreensivo, sendo top, de achar que estou fazendo algo errado ou contra o consentimento dela. Eu quero saber se vocês têm alguma dica sobre essa prática, cuidados a serem tomados, conselhos ou relatos que me ajudem a ter uma visualização mental sobre. Muito obrigado por tudo que estão fazendo. Então, muito interessante isso, né? Elo tá pedindo dicas sobre Primal, né? Primal Play, Primal, acho que jogos primitivos selvagens. Que a gente falaria. Jogos selvagens, é bom. Dá-me um grrr, sabe aquele áudio do... Muito bom. Tem um Reels aí sobre Primal Play, a gente vai achar, tem aí. Vai acontecer. Então, olha, eu acho que assim, Primal não deixa de ser um jogo de interpretação de papel. Então, assim, se você tá cuidando do consentimento, tá cuidando pra ficar dentro dos limites, não tem muito certo ou errado, até porque... A ideia do Primal é você se colocar num espaço mental de se libertar das coisas de civilização. Instintivo, né? Sim. De você deixar o seu instinto animal agir acima da sua consciência humana, basicamente. Sim. Então é muito sobre relaxar e sentir o que você quer fazer nesse espaço quase bicho, nesse espaço instintivo. Então, pra cada pessoa vai ser diferente. Eu não sei se a Roxy vai ter alguma indicação de conteúdo pra você assistir, mas, por exemplo, o que eu entendo como primal, né? Você ir pra esse lugar e você, por exemplo, grunhir, fazer barulhos, tentar não usar palavras, ir ali no corpo, no contato, usar teu corpo como ferramenta, né? Unhas, dentes, ataque. Tem pessoas que vão ter um jogo de presa e predador. Perseguição. De perseguição. Tem pessoas que já vão gostar uma coisa meio switch com switch, assim, de tipo, ver quem vai ganhar a briga, ir pra um lugar de lutinha, sabe? Existem muitas formas de colocar o Primal, assim, em prática, né? Eu acho que assim, né, eu não tenho nenhum conteúdo sobre, né, mas você pergunta ali coisas de cuidados. O Primal, eu acho que é realmente uma prática, né, que se você for fazer uma sessão inteira sobre isso, né,
né, especialmente se for no quesito perseguição, presa e caçador, existem cuidados maiores que você tem que tomar, porque exatamente por você estar deixando seu instinto animal tomar conta, às vezes, né, o cuidado do físico ali fica, né, de lado. Então, acho que cuidados principais é do espaço que você vai fazer, né, se, dependendo do tipo de prática de primal que você vai fazer, você precisa de mais espaço, de menos espaço, os objetos imóveis que vão estar no lugar, às vezes afastar, colocar em um lugar que não seja tão fácil de acessar, assim, pra não bater, não quebrar nada, nem nada disso. Cuidado com as quinas, proteja as quinas, deixe longe de tudo. Isso, né? Isso, no caso, a gente não precisa nem estar jogando Primal, né? Eu e você, desastrada o suficiente aqui no dia a dia. Nem precisa. Mas, e é uma coisa, assim, que também dá pra ser colocada dentro do jogo sem necessariamente, né, ser a sessão toda daquilo. Se é o teu interesse fazer toda a sessão, beleza. Mas se você, às vezes, tá com um pouco de medo, às vezes, adicionar elementos de Primal dentro do seu jogo já pode ser uma forma de você explorar isso, né, e ver como que o seu corpo, a sua mente age com relação a isso. Primal é uma prática que eu tenho muito interesse em fazer uma sessão inteira mas não tive a oportunidade ainda exatamente por causa desses cuidados, né, eu não tive a oportunidade de local específico pra isso, mas eu já adicionei várias vezes, assim, com o meu dono, enquanto eu tava lá, a gente fez muito essa coisa de luta, assim, né, de ele ter que me subjugar, assim, fisicamente pra conseguir me ter, né, e eu gosto muito da parte também de acasalamento, né, animal, assim, aquela coisa de você tá de bruços, né, e a pessoa morder teu pescoço nas costas enquanto tá te fudendo, pra mim isso é incrível, assim, eu tenho uma pira maravilhosa sobre isso. Mas, né, são coisas, assim, que eu adicionei no jogo e nas sessões, e mesmo no sexo, que são elementos de Primal, mas não é necessariamente, né, toda, assim, você se jogar nesse universo aí, nessa mentalidade, né, de instintiva animal. Então, se é um medo que você já tem, talvez seja uma solução pra você começar a aplicar coisas que já possam ser aplicadas no que você já faz com a sua parceira, né. E nesse quesito de começar a colocar em prática aos poucos, o momento do sexo é muito providencial pra isso, né? Porque é um momento que se você tá relaxado o suficiente, tem intimidade suficiente, acontece da gente ir pra um lugar mais cheiro, corpo, instinto. Grunhido, sabe? Então, tenta deixar essa ferinha sair um pouco nesses momentos e veja como você se sente antes de negociar uma sessão toda disso. E é engraçado porque, assim, essa é uma prática que eu pessoalmente não tenho muito interesse, porque é uma prática que o top também sai roxo, e eu já saio roxo sozinha. Então eu não preciso de uma prática que vai me deixar roxa. Eu fico roxa muito fácil, não sou boa de luta corporal, entendeu? Então eu prefiro os obedientes que vão só me obedecer e ficar quieto. E deixar você se machucar sozinha, né? Basicamente, porra! Não me humilha também, Oxy! Mas é basicamente isso. Mas, por exemplo, tem um dos meus parceiros, ele gosta muito de Primal, e a gente não faz Primal, mas a gente faz sexo, aquele sexo entre aspas baunilha, sabe? Que depois você entra no BDSM, você não faz mais sexo baunilha, né? Você tem o seu sexo normal, entre aspas, mas baunilha não é. Mas enfim, a Roxy falou da coisa de comer de bruços, morder o pescoço, não sei o quê. Já teve umas 2 ou 3 vezes que a fera dele apareceu nesses momentos, porque é bem providencial, né? E de repente eu tô ouvindo uma respiração e um grunhido no meu ouvido, é bem gostoso. Não vou dizer que não. Se eu não ficar roxa, tá tudo bem. Causado por outra pessoa, no caso, né? Sim. Mas é um exemplo de formas de você começar a sentir isso e entender como você vai querer colocar quando você for elaborar uma sessão focada em Primal. Sim, e se você, né, se sentir preparado aí de fazer uma sessão de Primal, senta bem certo com a sua parceria, fala quais são os seus medos e pede pra ela deixar bem claro os limites dela, e também você tem que ter a confiança da sua parceria e parte da negociação de saber que se caso algo realmente saia do consentimento dela no meio desse jogo, que ela vai dar a safe dela, vocês param e se voltam a
si mesmos ali, tá tudo certo, acontece, né? Mas se é uma parceira que você já tem, que você já tem contrato de prática e de relação DS, eu imagino que já existe esse tipo de confiança entre vocês, que se algo sair dos eixos, você usa safe. É uma coisa que eu acho que a gente tem que muito parar, é um medo de achar que, tipo, a pessoa usou safe, não quer dizer que foi ruim, ou que não deu certo, ou que, né, vai ficar uma sensação negativa daquilo que eu fiz pra ela. Não, gente, safe tá ali exatamente pra parar antes de se tornar algo negativo, antes de causar trauma, antes de causar qualquer coisa na pessoa. Exatamente por isso que existe a safe, ela está ali para ser usada. Então, se você sentar, negociar direitinho com a pessoa, né, fazer todos os cuidados necessários, né, do espaço, que nem a gente comentou, e se jogar nisso, no momento, se acontecer alguma coisa que ela não goste, não queira, ela vai usar safe e vocês param e pronto, entendeu? Não tem que ser a pior coisa do mundo chegar na safe. Claro que a gente evita, negocia para evitar, mas chegar nela também não é a pior coisa do mundo. Sim. E uma boa lembrança, né? Quando você for negociar uma sessão toda baseada nisso, negocie pensando nos princípios do CNC, sabe? Pensa nessa prática como uma prática CNC, porque é isso, você vai estar ali se soltando, fazendo o que você quer e tal, e aí a pessoa vai parar com a safe, e é isso. Não deixa de ser um tipo de CNC, então sim, exige mais cuidado, exige atenção, exige intimidade e confiança. Como qualquer prática de CNC, que vai precisar desse passo a mais, né? Mas é super possível de negociar de forma ética, saudável, responsável e vocês curtirem pra caramba. E também, como toda prática CNC, você tem que ter em mente, toda prática, né? Mas com CNC ainda mais, que você tá sempre sujeito a dar algum BO, aparecer algum gatilho, dar algum ruim no meio da prática e, como a Roxy falou, isso não significa que foi ruim, que você fez algo errado. É natural, a gente tá mexendo com coisas muito intensas, então pode acontecer das coisas darem errado e aí você vai pro aftercare, conversa, faz todo o feedback depois, entende como pode evitar que isso aconteça novamente. Mas é assim que funciona quando a gente faz práticas intensas mesmo. Não dá pra fugir disso. Eu acho que também, né, planejar antes de fazer um aftercare, ter tempo suficiente pro seu aftercare, muito importante, planejar o tempo do aftercare, que para esse tipo de prática, né, como qualquer prática CNC, às vezes toma um tempo maior pra você voltar a si mesmo depois da sessão, né, e realmente, assim, ter esse negociado certinho que vai ser feito depois pra cada um cuidar de si, né? E do outro. Sim, com certeza. E bom, a gente vai ler mais perguntas e feedbacks de vocês ainda, mas antes disso a gente precisa lembrar vocês do nosso Apoia-se. O Chicotadas é um projeto independente, feito com muito carinho, pesquisa, diversão e safadeza consciente, e o nosso Apoia-se é o que mantém o podcast no ar, e é também uma forma de fortalecer a nossa rede de troca, acolhimento e educação sobre BDSM, fetiches e sexualidades alternativas. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a continuar produzindo, vem apoiar. Cada contribuição faz a diferença e dá aquele quentinho no nosso coração. A gente precisa agradecer a todo mundo que acredita no Chicotadas e apoia o nosso projeto mensalmente lá pelo Apoia-se, em especial aos nossos apoiadores Premium. Baiana, Fá Fantástico de Brasília, Gato Léo Bonfim de Juiz de Fora, Aurin de Curitiba, Misticai, Paulão Rego de Florianópolis, Renan, Mestre Cruel de São Paulo, Leque de Jundiaí, São Paulo, Nandi, Ropes and Cats de BH, Maíra de BH, São Paulo e Curitiba, Mr. Kevin de Florianópolis, Crossdresser Julia W de São Paulo, Dominus D de Cuiabá e Aer de Curitiba. E também agradecer aos nossos novos apoiadores, Shai Betsy de Rio do Sul, Santa Catarina, Ana de Curitiba, Auri, @auri.whispers de Belo Horizonte, BH e também de Palmas, Tocantins, Zé Colmeia Rude de Curitiba, Cidadão Kane de Curitiba, Bea de São José do Rio Preto e Vesper ou Icoa de Santa Teresa do Espírito Santo. Gente, muito obrigada. Todo mundo que nos apoia ganha uma série de recompensas, como participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, gravar vinhetas, participar de gravações e chamadas mensais, receber descontos, ter acesso a conteúdo exclusivo antecipado, o nosso RPG Kink que a gente falou mais cedo e muito mais. E é, né, claro, com a colaboração de vocês que a gente pode continuar produzindo podcast gratuitamente para todos e atingir nossas metas, como maior acessibilidade, produzir vídeos, produzir eventos, produtos e etc. Para saber mais sobre a nossa proposta, metas e recompensas e também, claro, nos apoiar,
acesse apoia.se/chicotadas. Vamos voltar pro nosso papo? Bora! Muito bem, então vamos voltar para o nosso form de dúvidas e feedbacks, falando agora sobre o relato de Ariana, que falou assim: estou começando agora no mundo BDSM e acho que sou switcher. Porém, a ideia de ser sub me parece mais atrativa na maior parte do tempo, mas sei que tem uma parte de mim que também gosta de dominar. Devo me apresentar como switcher mesmo ou sub nesse começo? E aí, Ada, o que você acha? Eu acho que você tem que se apresentar como switcher mesmo, porque por mais que você vá praticar mais como sub, se você é iniciante, ainda tá aprendendo a aplicar as práticas, é até interessante você como switcher começar sendo bottom pra ir entendendo o que você vai querer fazer como top também, e acho que é uma forma legal de começar, né, considerando que você tá numa comunidade segura, que você tem referência das pessoas e tudo mais, e não acho que você precisa se limitar ou pensar assim, ai, nossa, eu sou 90% sub, 10% top, então vou falar que sou só sub. Não. Se você gosta de alguma coisa de top, você é switcher, entendeu? Então, acho que tá tudo bem você se apresentar como switcher, até para as pessoas irem sabendo, e você, com o tempo, você também vai tá conhecendo pessoas e conversando com pessoas. Às vezes você pode conhecer algum bottom que é experiente, tem disponibilidade para experimentar com você e talvez você melhorar suas habilidades de top jogando com um bottom experiente, por exemplo. Então eu não vejo problemas de você se apresentar como switcher nesse início. Sim, eu acho que é aquela questão que muita gente fala também de bissexualidade, né? Ou de qualquer tipo de sexualidade que abranja mais de um gênero, né? Não tem problema você gostar mais de um gênero do que o outro, sabe? Você ainda é bissexual, não existe, assim, um limite ali de quanto que você pode gostar de um gênero ou de outro pra deixar de ser bi. Não, se você gosta de mais de um gênero, você é bi, né? Ou pan. Isso daí vai dos rótulos e tudo mais. Mas eu acho que serve muito pro BDSM. Se você tem alguma coisa em você que gosta de dominar ou gosta da ideia de dominar, você é switch. Não importa se isso vai ser 5% da sua vontade ou 5% da sua experiência. Você tem o interesse pelos dois lados, então você é switcher. Claro, né? Isso é a nossa opinião e como a gente colocaria, mas também o rótulo dentro do BDSM, que nem na sexualidade, é uma escolha própria sua. Se você se sentir mais confortável se chamando de sub no começo ou depois, quando quiser, tá tudo bem também, entendeu? Eu acho que isso é mais, assim, essa é a nossa opinião, né? Na nossa lógica aqui, você seria considerada switch, porque você gosta dos dois lados, dos dois tipos de interação, mas se você se sente mais confortável falando que você é sub, pode falar que você é sub, tá tudo certo também, entendeu? Eu acho que essa coisa de rótulo é muito pessoal, não existe uma regra, sabe? De como que você tem que se chamar dentro do BDSM. A gente até aqui do Chicotadas foge bastante desse tipo de cagação de regra que existe no mundo, né? Então, assim, a gente, né, deu aqui a nossa opinião. Eu, particularmente, chamaria de switch porque você tem o interesse pelos dois tipos de interação, mas, né, vai da tua opinião aí, do que você se sentir mais confortável de se chamar a si mesmo. Sim, exatamente. E eu já vi muito em grupos também, as pessoas ou citando exatamente os papéis que interessam a elas, tipo, little, sub, masoquista, nananana, e sádico, por exemplo. Ou a pessoa falar, switch com tendência a sub. Então, você também pode criar a descrição que faz mais sentido pra você. Não precisa escolher uma palavra só. Sim. O importante é que você se sinta confortável naquilo que você decidir se chamar. E isso pode ser milhares de maneiras diferentes. Exato. E boa sorte aí na sua jornada, que seja bem gostoso. E como isso foi de maio do ano passado, né, às vezes você vai chegar, manda uma mensagem pra gente, você já se descobriu aí, né, porque, né, em um ano aí de exploração, às vezes você já fala até que você virou top, nem é mais sub, entendeu? Nunca se sabe, a gente, dentro da jornada BDSM, a gente não duvida de nada. Exato, tem muitas coisas sempre acontecendo. Sim. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima, que não deixou os pronomes dela também. E ela fala assim: irmãs ou irmãos de coleira, de quem é a responsabilidade pela busca? Um top e um bottom são não mono. O top partilha essa responsa com o bottom, a bem da convivência harmônica, respeitadas as relações hierárquicas. Isso o faz menos top? Isso o faz um red flag? Calma lá que tem muitas coisas aqui. Fiquei um pouco confusa, vou admitir.
Irmão de coleira seria, assim, a outra pessoa que também é sub do seu dono, né? Seu dono tem 2 posses, a outra posse é sua irmã de coleira. E essa coisa de responsabilidade pela busca, eu vou falar aqui, gente, que eu acho um absurdo quando eu vejo sub nos grupos falando: eu estou procurando uma irmãzinha pra mim, estou procurando outra sub para o meu dono. Porque assim, teu dono não pode procurar sozinho, não pode conversar com as pessoas. Precisa que você vá atrás de outra mulher pra ele pegar. A sub dele? Entendeu? A sub é dele. Sim, ou eu dela, eu acho que a responsabilidade é do top ou da top nessa situação. E também eu acho muito complicado essa coisa que é quase uma caça de unicórnio da não monogamia, uma marmitagem do tipo: oi, eu e meu dono estamos procurando uma terceira pessoa para a nossa relação. A gente tava te olhando lá do outro lado da sala e a gente te achou muito interessante. Amamos a sua vibe. Tipo, gente, as relações, no que eu acredito, elas são construídas 1 a 1. Então não tem isso de a outra posse da pessoa e caçar alguém pra pessoa pegar, sabe? Tipo, ela não tem capacidades por ela mesma, ela não pode conversar com as pessoas, se mostrar uma pessoa interessante, ela precisa que a sub dela vá lá validar ela. Então, assim, eu acho esquisito. E eu acho também, né, que, tipo, se é pra pessoa ter numa relação de DS, né, de submisso e dominante, o dominante tem que escolher quem que é essa pessoa que ele quer ter, porque essa pessoa vai estar sob responsabilidade dessa pessoa dominante, entendeu? Uhum. Vai ser o ou a dominante que vai ter essa responsabilidade, então ela que tem que buscar, ela que tem que ter essa responsabilidade de achar alguém, caso queira achar alguém, porque às vezes também não quer e tá tudo certo. Sim. Mas eu acho que a responsabilidade é do top. E aí você falou, um top e o bottom são não mono, e o top partilha essa responsabilidade pela convivência. Assim, se a ideia é ser não mono e ter mais uma pessoa numa relação não mono, as relações não precisam ser a mesma, são relações individuais. E óbvio que é muito mais interessante se irmãos de coleira se derem bem, né? Porque aí vai permitir várias brincadeiras gostosas se todo mundo convive bem e se gosta. Mas quem realmente tem que aprovar aquela pessoa, ter compatibilidade com a pessoa e negociar, é o top dessa relação, não é a outra posse dele. Então, eu acho que não faz muito sentido um top que pede isso e que coloca essa responsabilidade na posse dele de achar outra pessoa pra ele jogar. Eu acho, inclusive, meio problemático se a pessoa vai e coloca toda essa responsabilidade pra posse, sabe? Bem esquisito. Sim. Mas no caso desse feedback, né, que não necessariamente fala que é o top que tá buscando, eu achei aquela pergunta, né, isso o faz menos top? Minha querida, meu querido, com consentimento e negociado certinho, nada te faz menos nada. Exato. Entendeu? Ninguém vai ser menos top de ter mais sub, menos sub, de não ter sub. De considerar a opinião da sub, né? Isso, tá tudo assim, bem. gente. Cada relação, isso dentro e fora do BDSM, né? Ela tem que ser entre as pessoas que estão envolvidas ali. Se tá todo mundo concordando, tá tudo certo. Isso não te vai fazer menos top, não vai fazer você ser um red flag. Que nem a gente tá falando, né? Consentido, negociado. Se tudo for comunicado e explícito, né, houver ali uma comunicação honesta entre as relações, não tem por que ser red flag, sabe? Tá todo mundo ciente do que tá acontecendo, tá todo mundo de acordo, né? Sim. Eu acho que depende muito do contexto do que tá acontecendo. Eu só diria que a pessoa é um red flag se for uma situação de, tipo, obrigar a pessoa sem consentimento a ir lá caçar gente pra ele, tipo, isso ser uma condição da DS ou ser uma ordem da DS, mesmo a pessoa ficando desconfortável com isso e mesmo, como a gente explicou, não fazendo muito sentido você colocar a responsabilidade de achar seu próximo parceiro numa terceira pessoa. Mas não quer dizer necessariamente que alguém que esteja negociando isso vai ser um red flag. Não, são casos e casos. E pode ser que seja tudo conversado e consentido e tá tudo bem. É isso. Vamos para a próxima? Vamos. A próxima foi enviada pelo nosso Instagram, que falou assim: Domes... Ai, gente, desculpa. As pessoas têm cada coisa, né? Tadinha, gente, tadinha.
É que eu fico com muita dó, né, de as pessoas estarem tão conectadas no mundo BDSM, que é tão regrado, né, e a gente, chicotadas, a gente prega algo tão fora disso, que esse tipo de pergunta, é bom que a pessoa veio perguntar pra gente, é muito bom, mas enfim, né, vamos à pergunta. A pergunta da pessoa é, domes precisam ser bissexuais? Uma dome pode escolher não querer jogar com mulheres? Não fico confortável fazendo nada além de shibari com outras mulheres e tenho medo de ser mal vista por isso. Ai, que dó, cara. Complicado, né? Eu achei que valia a pena trazer isso para um episódio, porque eu fico tipo, gente, não, que conteúdo vocês estão consumindo? Gente, vocês não precisam ser nada. Vocês podem ter orientação sexual que vocês tiverem, que vocês quiserem, não existe obrigação de fazer nada. Eu entendo que quem tá olhando de fora e ouve o podcast, ou vê as pessoas do Insta e tal, fica com essa impressão que todas as mulheres são muito liberadas, e aí são todas bissexuais, e aí todas pegam todo mundo, e aí tem um monte de mulher jogando com mulher, e meu Deus, eu nunca conseguiria. Só que assim, tem muitas etapas. Primeiro, você pode ser uma dome heterossexual, tá tudo bem. Tá cheio de domes heterossexuais aí que só jogam com homens. Cheio de macho que vai estar querendo que você domine eles. Cheio. Sim. Isso tem, assim, bastante. Fica tranquila, amiga, tá tudo certo, você pode ser hétero. Mas eu vou contar aqui... Fica tranquila, você pode ser hétero. Você pode ser hétero. Mas eu preciso... Gente, eu amo estar num contexto que a gente tem que falar pra pessoa ficar tranquila de ser hétero, entendeu? Normalmente, né, na sociedade, fora da nossa bolha... Você tem que ficar tranquilo, né? Tem que ser falado de ficar tranquilo de não ser hétero. Mas aqui não, a gente fala, não, gente, pode ser hétero sim, tá tudo bem, tá? Eu tenho até amigos que são. Mas aí o que acontece, o que às vezes faz eu falar, tipo, nossa, monossexual, nessa altura, em 2025, fazer essas piadinhas. Nessa economia, você gostar de um gênero só, é porque eu passei por isso, entendeu? A Rock, você lembra de mim quando eu entrei? Eu me considerava uma pessoa hétero, eu me apresentava falando, infelizmente, hétero. Só que o que acontece no BDSM e na não monogamia? Você entra em contato com muitas pessoas diferentes, com muitos gêneros diferentes, muito mais do que só 2 gêneros. Muitas possibilidades de sentir prazer e proporcionar prazer. Então, a minha jornada de quando eu entrei no BD até hoje, que é tipo 7, 8 anos depois, muita coisa mudou, inclusive como eu entendo a minha orientação sexual. Mas não quer dizer que eu me senti obrigada a ser bissexual, que eu me senti obrigada a jogar com mulheres. É que convivendo, conhecendo as pessoas, gostando das pessoas, pelo fato de eu ser demissexual também, eu fui encontrando formas que faziam sentido pra mim jogar com mulheres, por exemplo. Mas no meu primeiros 2 anos do BDSM, eu não me via batendo numa bunda de mulher, entendeu? Então, são processos e tem a ver com as experiências que você passa, com as coisas que você vive e tal, e também não é obrigatório. Se você tiver uma comunidade, conhecer pessoas, vier mulheres pedir pra jogar com você e você falar, não me sinto confortável, não sinto atração por você. Tá tudo bem, não existe nada de errado nisso. Eu só tô dando meu depoimento porque é comum que as pessoas, de certa forma, flexibilizem um pouco mais com o tempo, porque as experiências que a gente tem vão fazendo a gente olhar pra nossa orientação de uma forma diferente. Em muitos casos, não em todos, porque não é obrigatório. Sim, eu acho que até, né, o BDSM ele acaba proporcionando essa exploração dissidente, né, de gênero. Até a gente foge muito do que a própria sociedade define como gênero e como uma interação entre 2 gêneros opostos, né, que é o que a sociedade mais prega. E como a gente foge muito disso e a gente tá trazendo explorações externas a isso, externas ao gênero, é comum realmente existir a flexibilização e acaba acontecendo, mas não é uma regra, sabe? Se você não se sente confortável e se você só tem atração por homem, só quer jogar com homem, tá tudo certo, vai, faz o teu jogo. Existem muitas pessoas monossexuais no BDSM ainda e tá tudo bem, gente. Cada um faz o seu jogo, você não precisa jogar com ninguém que você não esteja confortável de jogar com, independente de gênero. Consentimento.
O básico. Exato. Então, assim, vai na paz, amiga. Vai totalmente na paz, sabe? Você tá tudo bem ser hétero. Nessa altura tem alguém ouvindo esse podcast falando, não tá tudo bem ser hétero, não. Você Sim. que tá ouvindo o nosso podcast, tá tudo bem ser hétero, tá? Apesar de todo mundo aqui não ser, tá tudo bem. E tá tudo bem, assim, a gente falou, né, dessa flexibilização, ela pode acontecer, como também não pode acontecer. E assim, o importante é você deixar essa exploração acontecer de forma natural. Não se force, nem para, né, se fechar completamente a isso, nem para buscar e se forçar a experienciar essa troca com mulheres. Se você não quer, ponto. Se isso mudar, beleza. Se isso não mudar, beleza. Você faz teu jogo, você joga com quem você quiser, você tem que consentir com quem está jogando. Se você não quiser jogar com mulheres, beleza, ótimo. Exato, tudo certo. Bom, e para finalizar aqui o nosso episódio de hoje, vou ler o feedback da Cris. Ela disse assim: gostaria de deixar um feedback para dizer o quanto eu adoro o trabalho de vocês no Chicotadas. Acho que já está até meio batido de tanto que falam como o trabalho de vocês é incrível. Nunca é batido, viu, Cris? Pode falar sempre. Gente, meu praise kink é fortíssimo. Podem continuar, eu amo, adoro. Mas sério, eu descobri o Chicotadas recentemente. Estou lá pelo episódio 25, mas estou adorando todo o conteúdo de vocês. Ele não só está sendo bem educativo e esclarecedor para mim, enquanto uma pessoa que sempre se interessou pelo BDSM, sempre procurou se informar mais sobre, como também é um conteúdo muito divertido. Nos momentos certos, até porque o certo profissionalismo com que vocês tratam assuntos delicados e sérios sempre me impressiona. O que me faz pensar sobre muitas coisas, também me ajudando nesse processo de autoconhecimento e liberdade sexual um pouquinho. Vocês são pessoas extremamente carismáticas. É impossível não criar certo carinho por vocês e por cada convidado. É muito bom consumir um conteúdo tão delicado como esse, quando ele é produzido por pessoas sérias, amáveis, conhecedoras do assunto e que realmente mostram o esforço que fazem para tornar o BDSM e demais temas abordados no podcast acessíveis e reais. Acho que é essa a palavra. Vocês são muito reais, isso sempre me encanta. Ver pessoas como eu, que têm problemas, uma vida e ainda assim podem viver todas essas coisas de maneira tão natural, é como um incentivo. Não sei como agradecer pelo trabalho maravilhoso de vocês. Vida longa aos Chicotadas. Ai, gente, acho que é um relato maravilhoso pra gente tá acabando esse chicotinho, porque, cara, sério, é tipo muito... A gente fala isso toda vez que a gente recebe um relato, um feedback desse, né, mas é muito louco pensar que há 5 anos atrás, quando ele começou, sabe, a gente tinha um sonho de acessar as pessoas e conseguir produzir esse conteúdo e ter esse alcance, assim, e poder ajudar as pessoas nessa descoberta. E, cara, a gente já alcançou esse sonho, é muito louco pensar que a gente tá aqui, sabe, influenciando as pessoas, assim, de descobrirem mais sobre si mesmas, explorarem mais, né, e... Ai, eu nem sei. Eu gosto muito de elogio, gente, eu fico boba, eu nem sei o que dizer. Cara, é muito foda. Tanto esse rolê da gente ver que a gente conseguiu levar esse conteúdo pras pessoas de forma leve, de forma divertida e de forma, né, realmente educativa, quanto a forma que você concluiu o seu feedback, né, falando que nós somos acessíveis e reais. É sobre isso, é sobre não trazer personagens pro podcast, não fingir que a gente é o que não é, não colocar uma pose aqui de dominadora, zona, fodona, que nunca erra, sabe? Não, é sobre falar do BDSM real, de dia a dia, do que a gente vive nas nossas vidas. Que vai cair da banheira e ficar com o roxo na canela pra sempre, entendeu? Exato, sabe? Da Domi que na hora que tá lá batendo é fodona, tá? Nossa, tô arrasando aqui. Mas antes e depois da sessão, tá lá tomando um Gatorade pra não morrer, porque perdeu muito suor. Dor no ombro, né, do flogger. Saindo da banheira tomando um tombaço antes de qualquer coisa. Regaçando a canela, entendeu? É sobre isso, é sobre o BDSM real, do dia a dia, não esse rolê de poses e perfeições e inalcançável e pedestais, não, é tudo interpretação de papel. E tem essa parte também, mas é de brincadeirinha no jogo lúdico pra gente se divertir. E na hora certa, né, que a gente quer aqui, esse conteúdo não é a
hora da gente estar interpretando esse papel. Esse conteúdo é da gente estar falando aqui com vocês, assim, como se a gente tivesse sentado numa mesa de bar trocando essa ideia. Yes. É isso que a gente queria e ficamos muito felizes de ter alcançado isso até hoje. E, né, para repetir as palavras suas, né, Cris, no seu relato, vida longa ou chicotadas. Esperamos trazer ainda muito mais conteúdos para vocês. Sim, muito obrigada, Cris. Beijão pra você. E pra todo mundo que mandou mensagem hoje, mandou feedback, hoje não, mandou pergunta. Um ano atrás, no caso. Peço perdão pelo vacilo, mas é isso, alguma hora a gente chega na sua pergunta. Vamos tentar fazer um episódio um pouquinho mais frequente desse relatos pra ver se a gente chega, né? Vamos tentar. E é isso, Roxy? Acho que sim, né? Muitos papos hoje, né? Muitas. Sim. E com o fim da nossa sessão, chegou o momento do Aftercare. Qual que vai ser o seu Aftercare hoje, nessa terça-feira, 23 horas e 42 minutos? Ai, eu acho que o meu Aftercare, eu acho que eu vou jogar um Marvel Rivals, que é um jogo que eu gosto muito, tem que subir no ranqueado ali, jogar no competitivo, que tá difícil. Mas é um jogo que, né, pode parecer que me estressa, não, mas eu gosto muito porque me relaxa bastante. E daí dormir, tomar banho, né, não tomei banho, vim direto do karatê pra cá, tomar banho é importante. E dormir. E o seu, Ada, qual vai ser o seu Aftercare? Eu vou comer alguma coisa também, que bateu uma fominha aqui, e preciso dar uma trabalhadinha antes de dormir ainda. Vou fazer uma tradução aqui de pesquisa de mercado, bem bacana, viu, pessoal? Bem legal, que eu tenho que entregar amanhã, 9 da manhã. Ai, que coisa boa. Que gostoso. Nossa, boa sorte. Um Aftercare que não é muito legal, não. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Bom Aftercare. Até a próxima. Beijo. Gente. Tchau. A voz que você ouviu no início do episódio é minha. Sou Luoli, mulher cis, bottom assexual do Distrito Federal. E você também pode aparecer no próximo episódio do Chicotadas. Para saber mais, acesse apoia.se/chicotadas. Bom Aftercare! Que tá sempre linkado nas descrições nas inscrições. Blá, blá. Que tá sempre linkado. Muitos S. Muitos S. E bom, né? Se autodescreva aí. Eu tô de pijama e hobby fofinho. Não é hobby que chama isso, roupão. Roupão fofinho na sala da minha casa. A gente costuma gravar tarde da noite, então tô assim bem quentinha, confortável. Minha sala tá um pouquinho bagunçada, mas não tão grave quanto da última vez. Tô de boa aqui. Eu sou uma mulher branca, gorda. Só esqueci de falar de mim, né? É? All over the place. Não, vamos voltar. Isso é pros erros lá no final. Mas a gente vai descrever certinho. Bom, muito obrigada por tudo que estão fazendo. Muito obrigado por tudo que estão fazendo. Muito obrigado por tudo que estão fazendo. Mais uma vez. Desculpa, enfim. Nossa, esse fone de ouvido tá assim, me consumindo a minha consciência nesse momento. Vocês não têm noção. Ele fica caindo o tempo todo. Ah, que agonia. Que ódio, dá muita agonia, Jesus. Enfim. Aí na sua jornada, que seja bem gostoso. Isso foi do... Foi do ano passado? Isso que você ia falar. Sim, maio de 2024. Para mim, enquanto uma pessoa que sempre se interessou pelo BDSM, e sempre procurou se informar mais sobre... Frase longa. Sem ar. Acho que é melhor ler de novo. Tomar. Respira. Mas sério, eu descobri... Bárbara! Ai, esse episódio é cheio de erro. Vai ser metade do episódio erros no final. Vai ter 5 minutos de erro. Tá tudo bem certo. Vai ser um jargão. A gente vai fazer uma... fazer uma caneca escrito tá tudo bem certo. Eu apostaria R$10 que o Sol vai ouvir o episódio e vai falar lá no Telegram, não tá tudo bem ser hétero, não. Coisa cafona ser hétero. Sol, um beijo. Um beijo, Sol. A gente vai deixar isso no final. Vou deixar nos erros no final. Vamos ver se ele ouve até o final. Às vezes ele vai estar ouvindo o episódio, vai mandar mensagem e vai ouvir até o final. Sim. Eu amo nossos apoiadores, gente. São incríveis. Sim.
Ai, ai. Tá. Vamos encerrar por aqui, amiga? Deixa